Bom dia, como vocês estão? Vamos começar mais uma leitura, vamos continuar com os exilados da capela. Estávamos entrando no capítulo 14, onde nós vamos falar sobre os expurgos reparadores. Em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, fundou-se nas águas, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. Esse continente, chamado na literatura hindu Antiga Shaumali de Vipa, compreenderia no sul da África e Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia, foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera, ainda muito densa, e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Segundo algumas tradições, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido de visão como possuímos hoje. Havia a órbita somente das manchas sensíveis que eram afetadas pela luz, porém a percepção interna, como é natural e bastante desenvolvida. Os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida no corpo físico deste planeta, não possuíam conhecimento algum sobre a vida material, pois utilizavam corpos etéreos nos planos espirituais de onde provinham, com os quais estavam familiarizados. Dessa forma, suas preocupações eram todas dirigidas para essa nova condição de vida, desconhecida e altamente objetiva. Em suas escolas primárias, os instrutores desencarnados que os orientavam se referiam às forças cósmicas que regem o globo e fortemente cativam e surpreendiam por serem forças de um astro ainda em fase de consolidação, cuja vida, portanto, era inóspita, perigosa, e ensinavam também fatos referentes à natureza física, aos ares e ao desenvolvimento da vontade, da imaginação, da memória, por serem as faculdades que desconheciam. A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneraram para a selvageria, muito mais rude e impiedosa que esta ainda hoje apreciamos aqui na Terra junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico Sul. A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes de alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial. Porém, ao mesmo tempo que a ciência considera um mistério a existência dos aborígenes, na Austrália, a imensa ilha do sul do Oceano Índico, não afastada de qualquer continente, esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização extremamente primitivos e de cor escura com os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra tinha tido em idades remotas. Os próprios animais são ainda semelhantes aos que tiveram naqueles tempos. Mas, assim, como sucede em relação à Atlântida, a ciência aos poucos vai se aproximando dos fatos e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual, sobre as quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito desses fatos. Com este cataclismo, grandes alterações se produziram na costa terrestre. Completou-se o levantamento da Ásia. Águas existentes oeste do continente refluíram para o norte e para o sul em seu lugar, suspenderam novas terras, formando a Europa, a Ásia Menor, a África em sua parte superior. Ao centro e ao norte dessa última região, formou-se um imenso lago que os antigos denominam Tritônio, que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos. Nesse cataclismo, todavia, milhares de ruas se salvaram, ganhando partes altas das montanhas que ficaram sob as águas e passaram então a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e Pacífico, as quais ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantavam das águas e cujo território que se lhes abria à frente acolhedormente, como também sucedeu em relação à Austrália. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando os povos semi-selvagens que mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados por árias, homens de quinta raça, que quando esses invadiram Pérsia e a Índia vindos do ocidente. Os descendentes desses sobreviventes hutas, mais tarde na Índia, no regime de castas instituídos pelo brahmanismo, constituíram classe dos Sudras, os nascidos dos pés de Brahma, parte dos quais veio a formar a casta desprezada por párias, ainda hoje existente. Outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou sobre as costas norte-americanas energias das águas, passando aí a construir vários povos negros de pele luzídia e também até hoje existentes.
Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos, prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no Oriente a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações e emigrados que continuaram a encarnar nessas regiões. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras... procurando aqui que eu me perdi. Fui olhar aqui na câmera, me perdi. Sim. As falanges do Cristo... Com o auxílio desses espíritos degradados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Formaram-se assim no Planato de Pamir, no centro da Ásia, os núcleos desses novos tipos, que em seguida foram sendo impedidos para o sul, descendo através da Pérsia, da Caldeia e da Palestina, onde alcançaram em seguida o Egito. Por todos estes lugares da Caldeia e Palestina, por todos esses lugares, foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. Desses é que disseram as inscrições uniformes babilônicas já citadas que eram deuses, pois realmente, em relação aos demais tipos existentes, mereciam tal designação. Capítulo 15. Na Atlântida, a quarta raça. Extinta dessa forma, em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente levantou-se então no Ocidente. O campo novo da civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Extinta dessa forma, em sua grande massa... peraí só um minutinho, para dizer perdão aqui. Extinta dessa forma, em sua grande massa... A terceira raça habitante do Oriente levantou-se então no Ocidente, o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na grande Atlântida. O habitat da quarta raça, onde os prepostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Assim, pois se deslocava para essa nova região o progresso do mundo, enquanto remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados de todo o globo, os quais nos pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral, como até hoje se pode verificar. Dessa forma, como sucederia em outras partes na Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massa, surgiram lentamente em sua rota evolutiva, apesar de mais evoluídos, menos selvagens que os rutas do Oriente. Por isso, primavam por uma conduta mais perfeita. Os atlantes primitivos da quarta raça-mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada. Tinham o cabelo solto e negro, da secção redonda, e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde, porque possuíam secção ovalada, suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima do crânio. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que o homem atual corresponde à origem do corpo etérico, não confundir com a glândula hipófise, que situa muito mais para dentro da cabeça na cela turca. Esse ponto dos atlantes, separados como nos animais, nos homens atuais, coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico, e essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos e permitiu que se desenvolvessem amplos poderes psíquicos. Por isso, degeneraram e levaram à destruição do continente. Nos atlantes, nos últimos tempos, entraram quando habitavam a Poseidônia após os afundamentos anteriores. Esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos. Nesse continente, a primeira subraça de Roma House possuía uma percepção e pequeno desenvolvimento dos sentimentos em geral, mas grande possibilidade de distinguir e dar nome às coisas que viam ao mesmo tempo agir sobre elas. Foi a subraça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória. Conhecimentos anteriormente esboçados, interrompidos na Lemúria por causa do afundamento desse continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. Das outras subraças, o Travlates desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados, chefes e dirigentes.
Toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais familiares, iniciaram os governos organizados e adquiriram as experiências sobre administração, bem como de nações separadas e de governos autônomos, formando assim os padrões e os modelos da civilização pré-histórica que chegaram até o nosso conhecimento atual. Atlantes eram os homens fortes, alentados, de pele vermelha escura ou amarela, inerbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Desde que se estabeleceram como constituídos nesse vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império, onde sem demora predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas do poder de dominação. Por outro lado, desenvolveram as faculdades psíquicas notáveis para sua época, que passaram a aplicar ao serviço dessas ambições inglórias, de tal forma que se desenvolveram as dissensões, o que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e constitutivas às suas atividades sociais. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou 2 vezes sob os nomes de Anfion e Antúlio, o Cristo planetário, como já tinha feito anteriormente na Lemúria, sob os nomes de Numu e Juno, e como faria mais tarde na Índia, como Krishna e Buda, e na Palestina como Jesus. Porém, triunfaram as forças inferiores, ao qual tal ponto se generalizavam os entendimentos entre os diferentes povos, que se impôs a providência da separação de grandes massas humanas, mormente, entre Romahaus, Turanianos, mongóis, Travlates, reflutindo parte deles para o norte do continente, onde uma parte passou da Ásia pelo potente ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China. A outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas, ao norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. Gigantes vermelhos escuros, colonizadores amarelos, agricultores amarelos, montanheses vermelhos escuros. No seio da grande massa permaneceu na Atlântida formada por outras 3 sub-raças, toltecas, semitas e acádios. O tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinários progressos no campo de atividades materiais, conquanto, semelhantemente ao que já sucedeu no Oriente, a sociedade desses povos tinham deixado de dominar pelos instintos inferiores e pela prática de atos condenáveis do orgulho e violência. Administradores, velho cobre, guerreiros escuros, navegadores comerciantes. Assim, então, lastimavam-se e degeneravam, comprometendo sua evolução. Lavrou entre eles terrível corrupção psíquica que, como consequência, ocorreu um novo e tremendo cataclismo. A Atlântida também submergiu. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desse acontecimento, como, aliás, também sucede ainda mais acentuadamente em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária estão capitulados no setor das lendas. Mas, não obstante, existem indicações aceitáveis de sua autenticidade que constam de uma extensa e curiosa bibliografia assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial. Como não temos espaço nessa obra para expor a questão detalhadamente, nem esse é o nosso escopo, por que não desejamos sair deste terreno espiritual e limitamo-nos unicamente a transcrever um documento referente à Atlântida, que reforça nossa desvaliosa exposição. É um manuscrito denominado O Troiano. Descoberto em escavações arqueológicas do país de Toltecas ao sul do México, que se conserva, segundo sabemos, no British Museu de Londres. Descoberto em escavações, sabemos que o British Museu de Londres, ele diz: no ano 6 de Can, em 11 Muluk, no mês de Isaac, terríveis tremores na terra se produziram e continuaram sem instrução até o dia 13 de Chuen. A região das colunas de argila, o país de Mu, foi sacrificado. Depois, sacudido por 2 vezes, desapareceu subitamente durante a noite.
O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, eles afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes. Isso passou-se de 8.060 anos antes da composição desse livro. O Códex Tolteca, livro das migrações, menciona entre as migrações de 8 tribos que alcançaram as praias do Pacífico, vindas de uma situada ao leste, chamada Aztlán. As lendas mexicanas falaram de uma terrível catástrofe, de uma inundação tremenda que obrigou as tribos de Naboa, Quinché, a emigrarem para o extremo sudoeste. Nos velhos desenhos mexicanos, a misteriosa pátria de origem dos toltecas e astecas, a terra Aztlán, está representada por uma ilha montanhosa dessas montanhas. Está cercada por uma muralha e um canal. Os índios, pele vermelhas, Dakota, nos Estados Unidos, guardaram uma lenda segundo a qual seus antepassados habitavam na ilha do Oriente, formando só nação, e dali vieram por mar para a América. A Venezuela, Peru e outros lugares encontram-se índios brancos. Cadê aqui? De olhos azuis e cabelos castanhos. E os Warsan, da tribo do Arová, que afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre no Oriente. O Popol Vuh, obra em 4 volumes, que contém toda a mitologia dos maias, em idioma quiché, conta que os antepassados dessa tribo de Guatemala vieram há muitíssimos anos de um país situado a muito leste em pleno oceano. Havia nesse país mesmo idioma e homens de diferentes cores, que nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio, ao tempo que um fogo abrasador descia dos céus. Enfim, inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país de Aztlán e as concórdias em situá-lo no oceano. A leste, julgar justamente onde se localizava a Atlântida. Essa narração do manuscrito troiano é corroborada pelas tradições maias dos povos sobreviventes do fenômeno em que se referem aos cataclismos ocorridos, um deles em 8.452 a.C. e outro 4.292 a.C. Tradições que, como se vê, noticiam 2 fundamentos parciais em vez de um geral. Em resumo, o continente foi destruído 2 vezes em 2 épocas diferentes, bem afastadas uma da outra. Disso, se conclui que primeiramente afundou a Grande Atlântica, e o continente primitivo do acontecimento descrito no Troiano. 4.160 anos depois, submergiu por sua vez uma parte que restou do grande continente, que era na antiguidade conhecida por Pequena Atlântida, Poseidomes, região formada por uma ilha de larga extensão que se desenvolvia na crosta da África, à altura atual dos Mares dos Sagraços, em sentido leste-oeste. De fato, há muita comprovação disso. No fundo do Atlântico estão encontradas lavicas vulcânicas cristalinas, cuja consideração era própria em agentes atmosféricos, dando a entender que o vulcão que as expeliu era terrestre e o esfriamento da lava do seu interno era não no mar. Estudos realizados no fundo deste oceano revelam a existência de uma grande cordilheira, recomeçando na Irlanda e terminando mais ou menos à altura do foz do rio Amazonas. No Brasil, cuja elevação é quase 3.000 metros acima do nível médio do oceano. Essa ilha, relíquia do grande continente primitivo, possuía dimensões continentais segundo as sondagens por cientistas europeus de alta capacidade. Os homens Cro-Magnon era do tipo Atlante, muito diferente de todos os demais, só existiam na Europa Ocidental e na fase fronteira ao continente desaparecido, mostrando que é dali que vieram. O idioma dos bascos não tem afinidade com nenhum outro da Europa do Oriente e muito se aproxima dos idiomas norte-americanos aborígenes. Os crânios dos Cro-Magnos são semelhantes aos crânios pré-históricos encontrados na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Há pirâmides semelhantes no Egito e no México, e a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo também era no México e no Peru. Também se verificou que no fundo do Atlântico está lentamente se erguendo. A sondagem feita em 1923 revelou o erguimento de 4 quilômetros em 25 anos, o que concorda com as profecias que dizem que a Atlântida se erguerá do mar para substituir o continente, que serão por sua vez afundados nos dias que estivermos vivendo. Enfim, uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência desse grande continente, onde viveu a quarta raça e a Europa da América. Esses dados, quanto às datas, podem ser confirmados historicamente. Porém, segundo a tradição espiritual, entre o afundamento da Lemúria e do Grande Atlântida, houve um espaço de 700 mil anos. O ciclo atlantiano foi termo extremo da materialidade de Manahuantlán,
Tara, cujo arco descendente se completou sobre a quarta subraça. A terra firme parece ter chegado por esses tempos ao seu máximo de extensão, ostentando-se vários continentes de uma infinidade de ilhas. Ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico que foi o desejo, cujo império entregou o homem, dos pés e mãos atados ao gênio de mal. A peçonha e o sabor do sangue estabeleceram então o seu reinado. Os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza, maiormente dos que se governam os três elementos, terra, água e ar. Eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. Suas cidades eram ricas em ouro e alguns dos seus palácios eram feitos desse metal. Suas subraças espalhavam-se por todos os países do mundo então. Cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementais e outros seres do submundo. O apogeu da civilização atlântica teve a duração de 70 mil anos, exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Com os anteriores, essa raça-mãe teve, como já vimos, sete sub-raças. As 4 primeiras habitaram o continente até a submersão, e as 3 últimas habitaram a grande ilha de Poseidones. Os chineses e mongóis em geral, inclusive os javaneses, são na Ásia os remanescentes desses povos, no seu período de natural decadência etnográfica. Diz Mahatma, do Imavati. Na idade Eocene, ainda no seu começo, o ciclo máximo de homens da quarta raça, os atlantianos, tinham chegado a seu ponto culminante. O grande continente, pai de quase todos os continentes atuais, mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas, um processo que durou 11.446 anos. Quando sua última ilha, que podemos com propriedade chamar Poseidones, abismou-se com estrondo. Não se pode confundir a Gemúria com a Atlântida. Ambos os continentes sobraram, mas o período decorrido entre duas catástrofes foi de cerca de 700 mil anos. Floresceu Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da Idade Eocene, por sua raça foi a terceira. Contemplar as relíquias dessa nação, outrora tão grandiosa, em alguns aborígenes de cabeça chata que habitam vossa Áustria. Lembrai-vos que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas em cujas entranhas descobriram a idade Eocene, obrigando-a a entregarem seus segredos. Podem jazer ocultos no leito oceânico insondáveis outros continentes muito mais antigos. Assim, por não aceitar os nossos continentes atuais, como também a Lemúria e a Atlântida, hajam sido submergidos já por diversas vezes, dando assento a novos grupos de humanidades e civilizações, que no primeiro grande solevamento geológico do próximo cataclismo, na série de cataclismos periódicos que ocorre desde o começo até o fim de cada circuito, os nossos atuais continentes submetidos já à autópsia hão de afundar-se, enquanto tornem a surgir outras Lemúrias e Atlântidas. Assim como aconteceu antes com a Lemúria, o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações da distribuição das terras e águas, a saber. Com o afundamento da grande Atlântida, revelou-se o território da futura América, que se arrematou ao ocidente, no centro do sul e na Cordilheira dos Andes. Completou-se o contorno desse continente na parte oriental. Permaneceram sobre as águas do oceano, que então formou e conserva o mesmo nome do continente submergido, o Atlântico, algumas partes altas que hoje foram ilhas do Cabo Verde, Açores, Canárias e outras. Na Europa, levantou-se a Cordilheira dos Alpes. Com o afundamento da pequena Atlântica, produziu-se um novo levantamento na África, completando que esse continente com a secagem do lar tritônico, consequentemente a formação do deserto do Saara, até hoje existente. Foi rompido o instinto de Gibraltar, formando-se o atual estreito, até mesmo o nome do mar Mediterrâneo. Essa narrativa do troiano e as tradições dos maias, por outro lado, concordam as tradições egípcias reveladas assolam pelos sacerdotes de Saís 600 anos antes da nossa era, aos quais afirmaram que a Atlântida submergiu 9.500 anos antes da época em que eles viviam. Talvez concorda com a narrativa feita por Platão, em seus livros, e Timeu, filósofo iniciado que gozou na antiguidade e do alto merecido prestígio, confirma as tradições. Para o trabalho que estamos fazendo, considerada a sua efeição, será tudo espiritual, basta-nos a tradição. Por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses cataclismos, resta dizer que a parte se refugiou na América sobrevelada, vindo tomar os povos astecas, maias e incas e peles vermelhas em geral.
ainda hoje existentes, parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer um novo contingente de progresso aos povos existentes, principalmente os egípcios. E numa última parte, finalmente, a importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta ganhou as costas do continente hiperbóreo, para leste, onde já existiam colônias da mesma raça. Para ali, imigradas anteriormente, como já dissemos, cujo destino será em seguida relatado. Assim, com estes acontecimentos terríveis e dolorosos, extinguiu-se a quarta raça e abriu-se campo já às atividades daquela que sucedeu sobre todas as demais. Foi mais importante e decisiva para a incipiente civilização do mundo. Quinta raça. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador e, após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, foi feito por efeito do clima, os costumes dos cruzamentos como os tipos base, já previamente selecionados pelos auxiliares de Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais devenidos do homem branco, da estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rostos e feições delicadas. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento que tomou a região inóspita para a vida humana e hostil. Por essa razão, os hiperbóreos, que foram obrigados a emigrar em massa quase que repentinamente para o sul, invadindo o centro do planalto europeu, onde se o procuraram estabelecer. Eis como E. Churé, inspirado no autor de tantas belas obras do fundo espiritualistas, descreve o êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico viram a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos dos quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos vermelhos e olhos azuis vieram do norte através de florestas iluminadas, por auroras boreais, acompanhados de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Raça que deveria inventar o culto do sol, do fogo sagrado, trazer para o mundo a nostalgia do céu, uma vez revoltando contra ele, tentando escalá-lo de assalto, e outra se posternando antes que esplendores de uma adoração absoluta. Culto primitivo de todos os povos da Atlântica, conservadores pelos druidas e por outros que vieram depois, inclusive pelos pastes egípcios. Como se vê, a quinta raça foi a última no tempo e a mais aperfeiçoada que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao estabelecerem no centro da Europa hiperbóreos, logo a seguir, antes que pudessem definitivamente fixar, foram defrontados pelos negros que subiam à África sob a chefia de conquistadores violentos e sugeridos que abrigavam as suas hordas sobre o estandarte de touro, símbolo da força bruta e violência. Essas duas raças, que se enfrentavam representando civilizações diferentes e antagônicas, preparavam-se para uma guerra implacável, uma carnificina inglória e estúpida, enquanto os poderes espirituais, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos portadores de uma civilização mais avançada, e dos laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama para o jovem sacerdote do seu culto e o primeiro dos grandes enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que levaram o seu povo a adquirir sem justo desse enorme prestígio e respeito. Assim, sobrepondo-se mesmo às sacerdotisas que exerciam completo domínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do Cordeiro, símbolo da paz, de renúncia e do momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do Oriente, atravessando Pérsia, invadindo a Índia e desalojando as ruas dos primitivos, aí estabelecendo, sob o nome de Árias, os homens da gloriosa quinta raça. Esses mesmos homens, que tempos mais tarde se espalharam dominantemente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa até várias direções, às bordas do Mediterrâneo, nessas regiões, plantaram fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes, a da qual somos todos homens brancos, os atuais descendentes e herdeiros. Agora, podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes: raça formada por espíritos que vieram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e por isso não encarnaram na Terra. Característica fundamental é a astralidade. A segunda foi a raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes. As características eram semi-astralidade. A raça lemuriana
Estabilização de corpo e forma e vida, acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça, começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças. Quarto, a raça Atlante. Predomínio da materialidade inferior. Poderio material. Grupos étnicos, Romahaus, Travlates, Semitas, Acádios, Mongóis, Turianos e Toltecas. Quinta, a raça ariana, que é o predomínio intelectual. Evoluiu até o atual quinto grupo étnico, na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e complementos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela com remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, terceira e quarta, em vias de desaparecimento, nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano, a quinta raça, na evolução humana, compete o desenvolvimento intelectual e as raças da seguinte intuição e da sabedoria. Capítulo 17. O dilúvio bíblico. Relatos assim os dois cataclismos anteriores e o acontecimento que se lhe seguiam até o estabelecimento dos Árias nas Índias. Resta-nos agora descrever o dilúvio asiático, que é aquele que a Gênese se refere, que foi o último ato do grande expurgo sanador da terra, naquelas épocas heróicas que estamos descrevendo. Eis como Moisés relata o pavoroso evento. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos, e espiou toda a carne que se movia sobre a terra, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a terra, tudo que havia seco morreu. Ficou somente Noé, que estavam com ele na arca. Agora, a narração sumério-babilônica, feita por Zizu-Tsurus, rei da 10ª dinastia, considerando Noé caldaico, o Senhor do impenetrável abismo, anunciou a vontade dos deuses, dizendo: Homem de Surripac, faz um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E prossegue o narrador. Quando Chamas veio, no tempo prefixado, então sua voz celestial bradou: À noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, eu fui preso do terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em lodo se convertera. Peraí, fechou aqui. E como caniços os cadáveres boiavam. Diz a tradição egípcia: houve grandes destruições de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. E a tradição persa acrescenta: a luz do Ized da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites, e ele mandou a chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta por água até a altura de um homem. Depois, toda aquela água foi outra vez encerrada. E os códigos esotéricos hindus narram o seguinte: o dia... Vamos lá. O dia de Brahma não estava ainda terminado quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo: Porque transformando a minha substância criei o éter, transformando o éter criei o ar, transformando a luz criei a água, e transformando a água criei a matéria? Porque projetei na matéria o germe universal, do qual saíram todas as criaturas animadas? Eis que os animais que se devoram entre si, que o homem luta contra o seu irmão, desconhece minha presença e outra coisa não faz a não ser destruir a minha obra. Que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender a eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter e a minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Mas continuava a narração. Vishnu, ouvindo essas palavras,
Dirigiu-se ao Brahma, pediu-lhe que lhe permitisse ele mesmo intervir pessoalmente para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão Vayuashvata que construa um grande navio, entre nele com a sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim isso foi feito e desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sobre as águas. Continuando, encontramos entre os tibetanos a mesma recordação histórica de um dilúvio havido em tempos remotos, o mesmo sucedendo com os tártaros, cujas tradições dizem que uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas caindo sempre dos céus arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E finalmente o acontecimento é contado pelos chineses da seguinte forma: quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos povos perturbados, pereceram as águas. E sumindo um pouco mais, encontramos entre os tibetanos a mesma recordação histórica de um dilúvio havido em tempos remotos, o mesmo sucedendo com outros tártaros, cujas tradições dizem que uma voz tinha anunciado o dilúvio, rebentou a trovoada das águas, caindo sempre dos céus, arrastam imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. Finalmente, o acontecimento é contado pelos chineses da seguinte forma: quando a grande inundação se levou até o céu, cercou montanhas, cobriu todos os altos e os povos perturbados pereceram nas águas. Por esses relatos diferentes, verifica-se que todos os povos do Oriente conheciam o fato e se referiam a um dilúvio ocorrido nessa vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo na Ásia Menor ao centro do norte do continente asiático. Em alguns desses relatos, semelhanças são flagrantes e dão a entender que o conhecimento veio promanado de uma mesma fonte informativa, ou realmente ocorreu atingindo toda essa região, deixando na consciência coletiva dos diferentes povos que habitavam a recordação histórica para logo ser transformada em tradição religiosa. Por outro lado, vários contestadores da veracidade do acontecimento que se valem de diferentes argumentos, entre os quais este que de chuvas, por mais copiosas e prolongadas que fossem, não bastariam para inundar a terra em tão extensa proporção, cobrindo altos montes, como diz Moisés, ou elevando-se até o céu, como diz a tradição chinesa. Atenda-se, porém, para o fato de que o estilo oriental de narrativas é sempre hiperbólico, como também note-se que os testemunhos de alguns outros povos, como por exemplo o persa, vão tão longe em tais detalhes e os egípcios que são situados próximos da Palestina são ainda mais discretos, afirmando unicamente que a terra foi submergida. Atentando para as narrativas hebraica, hindu, sumério e babilônia, partes das quais acabamos de transcrever, verifica-se que todas, entre as outras semelhanças, existem a mesma notícia de uma família que se salva das águas enquanto todos os demais seres perecem. Julgamos quase desnecessário esclarecer que essas famílias representam parte da melhor população que se salvou. O conjunto de indivíduos moralmente evoluídos ou moralmente menos degenerados, que a providência divina preservou no aniquilamento, para que os frutos do trabalho comum, produto da civilização até aí atingida, não fossem destruídos e pudessem se transmitir às gerações vindouras. Assim também sucedeu, como já vimos, nos cataclismos anteriores da Lemúria e da Atlântida, e assim sucede invariavelmente todas as vezes que ocorrem expurgos saneadores do ambiente espiritual planetário, a grande massa pecadora é retirada, somente um pequeno número selecionado sobrevive, justamente como o Divino Mestre na sua pregação. São muitos chamados, poucos os escolhidos. No que se refere às controvérsias já citadas, nada mais temos a dizer que senão a circunstância de estar no acontecimento do dilúvio registrado nos arquivos históricos de todos os povos referidos para provar a sua autenticidade, como também para excluir a hipótese, adotada por alguns historiadores, de que essas narrativas se referem ao dilúvio universal ou alguns períodos glaciários que atrás nos referimos. O dilúvio narrado na Bíblia apresenta a invasão da Ásia do Mediterrâneo pelas águas do oceano Atlântico, quando se rompeu no istmo de Gibraltar com o afundamento da pequena Atlântida e seu cortejo dos distúrbios meteorológicos. Com as descrições do dilúvio asiático, de acordo com a divisão de que adotamos para a história do mundo, como consta o capítulo 3, aqui fica encerrado o primeiro ciclo, o mais longo e difícil para a evolução planetária, que abrange um período mais de 500 milhão de anos. A gente vai parar por aqui hoje nessa leitura e aí a gente volta amanhã. Tchau.